E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa com as aplicações de integrais, especificamente volumes, pelo método das seções planas transversais, beleza? Essa é a nossa última aula nessa especificação de aplicação, particularmente do método das seções planas transversais. Continuaremos com volumes, porém já com outra abordagem. Então, trago o nono exemplo, que indica para calcular o volume do sólido, que é a interseção dos cilindros z de equação, z ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, e x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Lá da geometria analítica, sabemos que são cilindros retos e circulares, tá? A gente aqui pode observar facilmente que se tivermos num plano YZ, isso seria uma circunferência, tá? É como se eu tivesse várias circunferências. Pensando no espaço, a variável x nessa equação, ela é independente. Então, para cada plano x que eu considerar, eu terei a circunferência z ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Montando várias circunferências uma em cima da outra, eu tenho um cilindro circular reto andando em x, andando, por assim dizer, com o eixo x como eixo de orientação da diretriz, perdão, da geratriz do cilindro, ok? Desculpe. A mesma coisa acontece com o cilindro de equação x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. A variável que não aparece explicitamente é a variável y. E, portanto, é um cilindro circular cuja geratriz é o y, tá? Ele anda em y, as circunferências caminham no eixo y, tudo bem? Para cada y eu vou ter sempre a circunferência x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, beleza? Se liga. Bom, a gente imprimiu esse papo aqui, mas pode tirar dúvida, tá? Do visual desses cilindros, da visualização espacial desses cilindros, com a nossa tecnologia GeoGebra. E é isso que nós vamos ver. Mais ainda, nós vamos ver os dois esboçados no mesmo espaço cartesiano, e a partir daí vamos interpretar lá com o GeoGebra a interseção entre esses cilindros, porque cada um é um cilindro infinito, é um cilindro circular infinito, tá? Mas um acoplado no outro gera um tipo de sólido, tá? Que não vamos poder ver perfeitamente com o GeoGebra, mas vamos ter uma ideia dessa interseção entre um e outro, ok? E a partir daí vamos trazer essa interseção aqui, pensando nas seções planas dela, para definir o volume que é pedido, beleza? Vamos lá no GeoGebra fazer uma interpretação sobre essa situação, problema, de forma gráfica, e aí vamos voltar para cá com as informações triviais e terminar o cálculo do volume. Vamos lá. Então, pessoal, vamos de novo ao nosso suporte tecnológico GeoGebra e agora para uma questão que, digamos, é um pouco complexa na visualização apenas com a construção escrita, tá? O esboço escrito. Claro que nós vamos fazer a complementação depois do que viremos aqui, tá? Lá no quadro. Então, são dois cilindros circulares retos, um dado pela equação x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, tá? Então, digitei, teve o esboço do primeiro cilindro circular reto. Ele é formado por, se eu considerar as seções planas paralelas, passando por y, eu terei, por exemplo, eu vou fazer isso só para que vocês possam observar a questão da circunferência, y igual a 1k. Se eu fizer isso e percorrer esse cilindro, considerando as interseções entre o plano y igual a k e o cilindro, percorrendo, eu terei, ó,
circunferências. Mas eu não vou considerar as seções planas por y. Eu só quero chamar a atenção que é um cilindro circular reto crescendo, por assim dizer, em y. A variável não figura aqui. Nesse caso, é o formato de um cilindro circular reto crescendo em y. Tá? Eu vou apagar isso aqui, que não nos interessa no momento pensar nessas seções. Vou apagar, inclusive, esse controle deslizante, apesar de poderia deixá-lo aí. Também temos uma outra equação dada na questão de um outro cilindro circular. Nesse caso, não figura a variável x. Y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Tá? Eu tenho um outro cilindro circular reto, e aí eu tenho essa formação com interseção. Um intercepta o outro, beleza? Vou inclusive esconder esse plano básico x ou y, ok? Esse outro que acabamos de traçar, o crescimento é em x. Novamente, se eu considerar os planos x igual a k, na janela de visualização 3D, eu terei, fazendo a interseção, eu terei circunferências também, beleza? Mas eu não vou considerar os planos crescendo, passando por x. Só quero comprovar a questão da existência do cilindro circular reto, inclusive de mesma circunferência que o outro. Ambos têm circunferência fixa para todos os planos paralelos a x ou a y de raio 1, tá bom? Então, vou excluir isso daqui. Enfim. Bom, a questão pede o volume da interseção entre um e outro, ok? O que é que acontece? Eu vou considerar a variável comum, que é a z em ambas as equações, e pensar nas seções planas paralelas ao plano x ou y, tá? Que percorrem z igual a 1k, que é de costume a gente está fazendo, beleza? Isso nos facilitará, por assim dizer, a determinação desse volume, dessas seções planas. Que seções planas são essas que ocorrem aqui na interseção, para que eu possa percorrer desse ponto até esse ponto e calcular assim o volume, ok, desse sólido, como se fossem dois canos, um dentro do outro, beleza? Olha só, se eu considerar os planos z igual a k, eu terei essa variação de interceptação nos cilindros. Vou, inclusive, já considerar as interseções. Para isso, de novo, o que a gente faz de costume, clico em interseção, plano Z, primeiro cilindro. Obviamente, esses cortes geram retas paralelas, a gente consegue observar perfeitamente isso, sendo aqui retas paralelas coincidentes, e passando desse valor não intercepta mais. A mesma coisa, inclusive a gente já vê aqui a projeção no plano x ou y. A mesma coisa eu vou fazer para o outro cilindro, a interseção desse plano com o outro cilindro. Também retas, beleza? E eu consigo observar muito perfeitamente isso aqui, ó. Nesse momento é quando passa no z igual a 0. Eu tenho exatamente isso, ok? Aqui ocorre um momento comum entre os dois. A gente já vai conversar um pouco mais dessa figura, mas a gente já percebe que é um quadrado, ok? Nesse caso do plano z igual a 0, o plano x ou y é um quadrado de lado o quê? De lado 2, de menos 1 a 1, de menos 1 a 1, beleza? Enfim, vou esconder esse plano e trabalhar apenas com a interseção. Vou esconder o plano, pronto, trabalhar apenas com a interseção. Inclusive limitar, a gente já percebe que passando de 1 não gera interseção e de menos 1 também não gera interseção. A interseção ocorre de menos 1 a 1. Inclusive também ocorre simetria, tá? Em menos 1 eu vou ter uma reta, ou melhor, retas paralelas coincidentes, e em 1 também. Então eu tenho a simetria e isso será útil para calcular o volume quando nós voltarmos para o quadro, beleza? Vou limitar então isso de menos 1 a 1. Pronto. Agora sim, eu tenho todas as interseções possíveis com cortes passando por z, que é a variável comum. Beleza? Vou enxergar essa interseção projetada aqui no plano x ou y. Vou considerar o z igual a k, que é um número, tá? Os cortes
valores fixos de z. Então, na primeira equação eu terei x ao quadrado igual, isolando a variável x, 1 menos k ao quadrado. A gente consegue observar no plano que eu tenho sempre pares de retas. Ó, no máximo eu tenho retas menos 1 e 1. E no mínimo eu tenho uma reta x igual a 0 quando z for 1 ou quando z for menos 1. Tudo bem? Isso é fácil enxergar algebricamente. A gente vai fazer a álgebra lá no quadro depois. A mesma coisa eu vou pensar aqui para esse outro cilindro. Estabelecendo z como uma constante, a mesma constante k, eu tenho y ao quadrado igual a 1 menos k ao quadrado. Beleza? O que foi que eu fiz? Digitar assim. Não coloquei o quadrado do y. Pronto. Então, também tenho pares de retas. O que eu observo? Na interseção, o que é que eu estou formando? Eu estou formando quadrados, tá? Vários quadrados. Qual é o lado desse quadrado? É exatamente a distância entre essa reta, que tem a equação raiz quadrada, porque isolando o y são pares de retas. Eu digitei y ao quadrado. Mas se eu isolar o y, ficará mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos k ao quadrado, tanto para o y quanto para o x. Então, são retas, beleza? Paralelas. A de cima, no caso do y, é a positiva, a de baixo é a negativa, pensando nos valores das raízes. Idem para o x. A direita é a positiva, a esquerda é a negativa, tá bom? Então, sabendo os valores daqui, quaisquer, o máximo é 1, o mínimo é menos 1. Mas qualquer valor é dado por menos raiz quadrada de 1 menos k ao quadrado ou mais raiz quadrada de 1 menos k ao quadrado, tanto no eixo x, perpendiculares ao eixo x, quanto perpendiculares ao eixo y, tá bom? Escondendo, inclusive, os cilindros para que a gente veja melhor isso, ó, as interseções. Olha só ficou os cortes, só ficaram os cortes, tá? Sendo que eu estou fixando aqui no plano. Inclusive, eu vou esconder essas equações do plano para só ver os cortes no espaço. Ó, são sempre quadrados na interseção dos dois cilindros. A seção plana, as seções planas entre os dois cilindros são quadrados, pensando nos dois. Separadamente, as seções planas são retas paralelas, né? São espaços entre retas paralelas. É infinito, porque o cilindro é infinito. Mas limitando, pensando nos dois e pensando na parte de interseção dos dois, eu terei sempre quadrados como seções planas. Beleza? Então, aqui fica bem mais prático enxergar esse corte. E com essa seção plana, esse quadrado, que eu sei facilmente calcular a área, basta saber o lado, e a gente já comentou um pouco aqui sobre isso, eu vou conseguir obter facilmente o volume, né, limitado entre esses dois sólidos, pela interseção desses dois sólidos. Beleza? Basicamente, a gente tem isso aqui de suporte muito bacana, muito importante para a visualização, tá? Para o registro gráfico. E aí a gente pode agora implementar um cálculo mais seguro sobre o volume que está sendo pedido na questão. Beleza? Vamos lá no quadro trabalhar com isso agora. Valeu! Então, meu povo, vindo lá do nosso GeoGebra, eu trouxe alguns recortes gráficos, tá? E tentei transpor aqui para o nosso quadro, tá? De uma maneira melhor possível, tá? Com meus dotes artísticos. Se liga, aqui eu tenho os dois cilindros, um crescendo em y as circunferências, tá? Que é justamente esse de equação x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. E outro crescendo em x, que é esse de equação z ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Beleza? A gente considerou lá cortes em relação ao eixo z, porque o eixo z é o interessante de se fazer pensando na variável comum em ambas as equações. Tá? A variável comum é a z. Se fosse variável comum a x,
fariam os cortes em relação ao eixo X, ou para Z de forma análoga, ou para Y de forma análoga, se ele tivesse em ambas as equações. Mas enfim, como Z está em ambas as equações, é a variável comum, é interessante que façamos cortes em relação ao eixo Z, que esses cortes automaticamente irão interceptar, melhor dizendo, ambas as figuras espaciais. Nessa interceptação, nós percebemos lá no GeoGebra sobre as seções planas, que são quadrados, tá? Como assim quadrados? Vamos aqui discutir melhor esses quadrados, graficamente, que já vimos no GeoGebra, atrelando a álgebra, tá? Olha só, a álgebra aí registro numérico, mas a álgebra porque a gente vai trabalhar só com constantes, tá? Com letras. Aqui eu separei também os meus cilindros, esse que é o de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, crescendo em z, já com o corte eu considerei um determinado plano alfa qualquer e cortei. Esse corte aqui eu estou destacando, é como se eu tivesse o meu cilindro cortado, tá? Eu tirei um pedaço dele. Esse mesmo pedaço com esse plano eu tirei do outro cilindro, u de equação z ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, tá? Ele cresce em x, é a variável não figurante na equação. Beleza? Esse corte significa que foi feito num plano qualquer z igual a k. Tudo bem? Uma curva de nível, um corte. Então, se eu fizer um z igual a k em ambas as equações, o que é que eu vou ter? Na primeira eu terei que y ao quadrado é igual a 1 menos k ao quadrado. K agora é uma constante. Claro que essa constante tem uma limitação para que exista, tá? É fácil perceber, fazer esse estudo, mas eu não vou fazer esse estudo. Só que esse estudo vai de menos 1 a 1, para que ele exista, ok? Depois vocês verificam. Então, y será mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos k ao quadrado. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos k ao quadrado. Significa que y é igual a valores opostos e constantes, tá? 1 menos k ao quadrado, sendo k vários números atribuídos, isso aqui dá um número, não dá uma variável. Então é como se eu estivesse dizendo que y é igual a mais ou menos raiz de 3 meios, ou de 2 terços, raiz de 1 meio, tá? Porque os valores de k aqui são valores entre menos 1 e 1, para que possa inclusive existir essa raiz quadrada, para que dê resultados positivos. Depois verifique isso, tá? E é fácil perceber que é de menos 1 em 1, que é justamente aqui, ó, pensando no raio da circunferência. Tudo está ligado, visual com algébrico. Do mesmo jeito, pensando na outra equação, chamando z de k, fazendo esse corte, é como se eu estivesse cortando esse cilindro aqui, comprido. Esse primeiro corte aqui, que eu estabeleci na equação de k, é o corte nesse cilindro azul. É isso aqui. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 1 menos k ao quadrado, implicando x igual a mais ou menos a raiz de 1 menos k ao quadrado. Também tem o par de retas paralelas. Par de valores, x igual a mais ou menos um valor. Quando eu marco isso no plano cartesiano, com a variável apenas x e y, tá? Isso será um par de retas. Esse também estará marcado num plano x e y, por assim dizer, ou pelo menos num plano paralelo a x e y. Como assim, Celso? Quando eu faço cortes em z aqui e aqui, eu estou pensando num plano que é paralelo ao plano x ou y aqui, como já vimos no GeoGebra. E nessa situação primeira, que é a situação para o esboço desse cilindro azul, tá? Onde a variável x não figura, então o cilindro cresce nela, esse eixo aqui, y, se encontra nesse local. Tá?
Aqui é o eixo Y. Nesse ponto e nesse ponto, aqui é o eixo Y. Eu tenho exatamente o valor positivo de y, 1 menos k ao quadrado, e aqui o valor negativo de y, menos 1, vou escrever aqui melhor, menos 1 menos k ao quadrado. Tá? São essas retas paralelas. Do mesmo jeito, quando eu faço esse corte aqui no plano, no cilindro de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, onde não figura o y, o crescimento é no y, eu tenho esse corte aqui no cilindro preto, que eu estou desenhando de preto. E aqui eu vou ter o meu eixo x e as retas paralelas, tá? Em relação de equações x igual a mais ou menos 1 menos k ao quadrado, num plano qualquer que está paralelo ao plano, um plano qualquer não, plano z igual a k, que está paralelo ao plano x ou y. Por isso eu vou ter retas passando num eixo paralelo a x, tá? Nesse local eu tenho raiz de 1 menos k ao quadrado, e nesse local eu tenho menos raiz de 1 menos k ao quadrado. Tá bom? Então, o que é que acontece com minhas seções transversais? Particularmente nesse plano z igual a k, ao mesmo tempo eu vou ter essas retas paralelas para esse cilindro e essas retas paralelas para o cilindro de cá. Tudo bem? Essas retas paralelas, ao se interceptarem, os seus pares se interceptarem, eu vou ter o quê? Formação de quadrados. Por que formação de quadrados? Porque ó, essa reta paralela ela ocorre em, pensando nessa e nessa, e pensando no positivo aqui e no negativo aqui, né? Porque aí é só a perspectiva da visão espacial, 1 menos k ao quadrado e menos 1 menos k ao quadrado. Qual é a distância entre essa reta e essa reta? Por exemplo, aqui poderia ser um 2 e um menos 2. Qual é a distância? 4. Aqui poderia ser um 3 e um menos 3. São números opostos. Qual é a distância? 6. Então, aqui é raiz de 1 menos k ao quadrado e aqui é menos raiz de 1 menos k ao quadrado. Qual é a distância? 2 raiz de 1 menos k ao quadrado. Do mesmo jeito, eu vou pensar nessa situação. Aqui é a reta raiz de 1 menos k ao quadrado e aqui é a reta menos raiz de 1 menos k ao quadrado. Qual é a distância entre um e o outro invadindo? 2 raiz de 1 menos k ao quadrado. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um quadrado, a seção plana será um quadrado de lado medindo 2 raiz de 1 menos k ao quadrado. O que me interessa é justamente o que? A área dessa seção, que vai se movimentar de quanto até quanto, para que eu possa encontrar o volume de interseção, de acoplamento de um cilindro com o outro. Eu vou calcar isso só um minuto, pronto. Então, qual é a limitação desses cortes? É justamente uma limitação que eu possa fazer aqui, que está associada algebricamente a esse raciocínio, até porque senão não existirá raiz. Mas graficamente eu já observo, os meus cilindros variam de menos 1 até 1, tá? Inclusive aqui, como são figuras bonitinhas, eu posso enxergá-las facilmente simétricas. Já enxerguei isso lá com o GeoGebra, tá bom? Então, eu calculando cortes de seções de 0 até 1 e dobrando isso, eu terei o volume de interseção entre os cilindros de menos 1 até 1. E é isso que eu vou fazer. Bom, tá aí qual vai ser a área da minha seção. A área da minha seção, isso aqui é um L, será L ao quadrado, que é a área de um quadrado, ou seja, será 2 raiz de 1 menos k ao quadrado. Portanto, a área da minha seção é 4 vezes
1 menos k ao quadrado, tá? Deixa eu separar essa informação aqui. Pronto. Portanto, como K, olha o Z, como K é o estabelecimento dos planos que são cortes em Z, K é igual a Z, é o que foi atribuído. Logo, a área em função de Z será dada como 4 vezes 1 menos Z ao quadrado. Daí, então, como eu calcularei o volume, como eu acabei de falar, essas figuras, esse sólido, ele tem uma simetria. Se eu fizer cortes a partir do eixo, da origem até o 1, aqui em cima, são os mesmos cortes que eu farei do menos 1 até o 0, aqui embaixo. Então, eu vou aproveitar a simetria. O volume do meu sólido de 0 a 1 é igual ao volume do meu sólido de menos 1 a 0. E só pode ter essa limitação porque é onde existe o sólido, por conta da limitação do cilindro. Tá com dúvida? Vai, olha o desenho do GeoGebra, volta para cá, beleza? A gente foi no GeoGebra, discutiu um pouquinho e está complementando a discussão com esboços aqui para raciocinar no cálculo. Se liga, eu sei que é uma questão com muita informação, tá? Voltei para cá. Quem é o volume, então? Será 2 vezes, porque eu vou aproveitar a simetria da integral de 0 a 1 da área em Z, que é a área da seção que está caminhando, no corte que é feito automaticamente nos dois cilindros, dz. Ou seja, é 2 vezes a integral de 0 a 1 de 4, 1 menos z ao quadrado, dz. Ou seja, implica que o volume é 8 integral de 1z, integral de z ao quadrado, z ao cubo, sobre 3, de 0 a 1. Portanto, isso será 8 vezes 1 menos 1 terço. Isso dá 2 terços, 16 sobre 3, dá 2 terços, né? 2 terços, 16 sobre 3 unidades de volume. Essa é a resposta do volume procurado, que é o volume do sólido, que é a interseção entre os dois cilindros, beleza? Foi uma aula longa, com um único problema, mas um problema que necessitava muito de uma discussão e de uma observação visual, que utilizamos o GeoGebra e voltamos aqui com nossos desenhos, só para poder enxergar a seção plana que é considerada, que é o meu trabalho no momento de calcular volumes por esse método, beleza? É isso, curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Próxima aula a gente já começa um novo método, ainda trabalhando com volumes, tá bom? Vai lá.